nesse vídeo eu vou comentar aqui com você sobre 3 passos para você viver algo novo e você se tornar uma pessoa mais realizadora. Hoje é dia 17 de outubro, estou gravando esse vídeo aqui quase 11 horas da noite, numa sexta-feira. Então, sobre realização, eu entendo e vou passar aqui para você o que eu tenho feito para conseguir fazer o que precisa ser feito, mesmo às vezes tarde da noite, onde eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E esses passos aqui vão te ajudar também aí a tirar alguns planos do seu papel. Você vai entender aí também o que você pode fazer para viver algo novo ainda esse ano, em 2025, porque sim, é possível. Eu falo que na minha história, eu tenho muito histórico aí de vários anos onde as coisas mais incríveis aconteceram bem ali no finalzinho do ano, né? Outubro, novembro e dezembro. Até inclusive vai fazer um ano que eu me casei, né, em novembro, então o ano passado foi mais um ano que algo muito incrível aconteceu até o final do ano, e esses 3 passos vão te ajudar para que você possa praticar ainda hoje, depois de assistir esse vídeo aqui, você já começar a colocar em prática esses 3 passos. Então, eu vou ler aqui, né, para eu não me perder aqui nas minhas anotações, mas vamos direto então aos passos. Pegue aí seu papel, sua caneta e anote aí para que você possa anotar os textos bíblicos também, que esses conselhos que eu trouxe aqui estão todos na Bíblia. Então, não fui eu que inventei, estão ali, são conselhos de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro que eu coloquei aqui dos 3 passos é não olhar para trás. Parece óbvio, só que olhar para trás é ficar preso no passado. Não tem, é impossível algo novo acontecer na nossa vida, nos tornarmos uma pessoa mais realizadora se a gente fica sempre preso ao passado. Então, eu até coloquei alguns pontos aqui que a gente pode ficar preso ao passado. Por exemplo, erros do passado. Às vezes você está presa ali a alguma situação, uma situação que aconteceu na sua vida, que você errou, que você às vezes tomou ali decisões erradas na sua vida e você fica presa àquela situação ali. E aí a gente vai falar aqui dos 3 pontos, né, que você pode ficar preso ali no passado, por medo, culpa ou às vezes por saudade que você está. Então é muito comum ficar preso por esses 3 pontos aqui, né? Ou você está presa por algum medo, alguma coisa te paralisou no passado, ou é uma culpa, que normalmente muitas pessoas carregam, e isso prende muitas pessoas. Eu tive que me perdoar muitas vezes por coisas também que eu não fiz. Então a culpa é uma as coisas mais venenosas ali que existem na nossa vida e que podem nos prender, sim, ao passado. E muitas vezes presa a uma saudade, que a saudade ela pode sim ser positiva, nós sentimos falta das pessoas, só que quando ela chega num ponto ali que nos paralisa, ela já não está tão saudável assim. Então, por exemplo, erros do passado. Normalmente, erros do passado é o quê? Um sentimento de culpa. Algo que eu fiz, que eu não aceitei, que eu não perdoei, e eu estou presa àquela situação. Já aconteceu isso com você? Outra situação, tentativas frustradas. Às vezes você ficou presa ali no passado porque você tentou, de repente, um relacionamento, você tentou um projeto digital, como eu estou fazendo agora, aqui gravando esse vídeo. De repente você tentou mudar de carreira, não sei quais foram as suas tentativas, mas elas foram frustradas de repente. E aí, isso aqui já entra o quê? No medo de acontecer novamente. Então, você fica lá, paralisada naquela situação por medo. A terceira aqui, situação, relacionamentos que não deram certo. E aqui entram 2 pontos. Pode ser que você esteja preso, nesse caso, por culpa ou por saudade também. Talvez esse relacionamento não deu certo porque você tomou algumas atitudes, você foi imatura em alguma situação, você teve, sei lá, crise de ciúme, de alguma forma você estragou aquele relacionamento e daí você está presa ao passado por uma questão de culpa. Ou você pode estar também presa no passado porque você sente falta de alguma situação ali que você vivia naquele relacionamento e também aquilo está te prendendo.
Outra situação aqui, uma quarta situação, portas que se fecharam, que também, novamente, pode ser por culpa, de repente você saiu de emprego, portas se fecharam ali, oportunidades se fecharam na sua vida e também foram por culpa, né? Alguma coisa que você fez, uma ação, uma atitude sua, uma decisão sua, que causou o fechamento daquela porta na sua vida. E às vezes também você tem medo, está paralisada no passado, porque como aquilo aconteceu já e ele fica lembrando aquela situação, então você tem medo que aconteça novamente. Faz sentido para você até aqui? E por último aqui que eu anotei às vezes uma pessoa que se foi definitivamente, né? Quando a gente perde entes queridos ali, eu conheço, né? Uma pessoa aí que ficou muitos anos aí presa porque o marido morreu, então não aceita aquela situação. Então é uma situação que a pessoa já foi, partiu, é definitivo, não tem o que a gente fazer. Às vezes você pode estar presa ali, tem muitas pessoas que ficam presas ao passado também quando uma pessoa falece por saudades, que é algo normal, a gente sentir falta. Eu, vira e mexe, sinto, né? Eu falo que eu tive uma vida muito abençoada por eu ter tido avós até assim meus 30 e poucos anos. Eu tive a oportunidade de conviver ali com os meus avós. Então, eu sinto muita falta deles. Mas hoje é uma saudade, assim, sadia. Eu lembro, penso nos momentos que eu vivi com eles, mas não é uma saudade que dói. Assim, é uma saudade sadia, normal, se é que você me entende. Só que às vezes essa saudade pode ser doentia. Eu não consigo caminhar, eu estou presa na vida por conta dessa saudade. Ela me paralisou, ela já não é algo saudável. E também pode ser de repente por culpa. Tem pessoas que se culpam, se punem ali porque elas acham que não fizeram bastante por alguém e elas ficam ali presas como uma forma de se punir por aquilo, sabe? Então, essas aqui são situações, esse primeiro ponto que eu trouxe aqui, que a gente pode estar preso no passado e não tem, concorda comigo, como a gente viver algo novo, não tem como a gente se tornar uma pessoa realizadora, porque uma pessoa realizadora, ela caminha para a vida, ela realiza. Então, como que a gente vai realizar se a gente está parada olhando para o passado? E aí tem os textos bíblicos aqui que eu trouxe, talvez você conheça aqui, esses dois que eu trouxe, mas eu achei que eles são muito, muito interessantes para esse ponto aqui, porque eles realmente combinam muito com esse conselho aqui. O primeiro está em Gênesis, no capítulo 19, então é o versículo 17, e depois eu vou ler o 26. Então, aquele contexto ali que está, né, a mulher de Ló, então o texto fala assim: quando estavam lá fora, um deles, né, uns anjos ali que estavam avisando ele, disse o seguinte: procure salvar-se e não olhe para trás. Ele tinha que pegar ele e a família dele e sair ali da cidade, né, porque Deus ia punir aquela cidade. Esse era o contexto. Só que daí lá no versículo 26, o texto diz o seguinte: mas a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela ficou literalmente uma estátua, né? Virou ali uma estátua de sal. Então, olhar para trás nesse caso foi um ato ali de desobediência, né? E um apego, já que Deus havia mandado ali deixar, não olhar para trás. Você sair ali daquela situação, ali já esqueça que você viveu ali naquela cidade, essa cidade não vai existir, então agora não olhe mais para trás. E às vezes a gente fica preso no passado justamente, né, olhando para trás por medo, culpa e saudade, como eu falei, e isso nos paralisa. E hoje a gente percebe que, assim, embora as pessoas hoje, né, a gente não, literalmente, quando a gente fica olhando para o passado, a gente não vira uma estátua, né, que bom, porque imagina quantas pessoas estariam hoje como estátuas de verdade, como aconteceu com a esposa ali de Ló. Mas muitas pessoas estão levando uma vida que elas estão como se elas fossem estátuas, elas estão realmente paralisadas na vida. Então, ficar olhando para o passado, preso ao passado, não tem como a gente conseguir alguma coisa nova na nossa vida. E a segunda leitura que eu separei
ela está aqui, essa leitura é muito bonita também, Isaías 43, do 18 a 19. Ele fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não percebes? Aqui é uma tradução diferente, né? Então, eis que novas coisas estão chegando, acaso você não está vendo que tem novas coisas chegando? Então ele fala, não relembreis coisas passadas, não considere coisas antigas. Então, é um conselho bíblico, Deus está sempre fazendo algo novo. Cada dia que nós temos uma oportunidade é um dia novo que Ele nos fez ali. Então, só que a gente só consegue ver as oportunidades, o novo que tem ali, quando a gente deixa realmente de ficar ali revisitando aquilo que já passou, tá? Então, esses aqui são os textos, né, que reforçam isso que eu falei. Então, o primeiro passo aqui para a gente viver algo novo e se tornar uma pessoa mais realizadora é realmente não ficar olhando ali para trás. Faz sentido para você? Vamos agora para o 2, o segundo passo aqui, então. O segundo, depois que você entendeu que a gente não pode ficar olhando para trás, que aquilo que não deu certo, a gente precisa o quê? Avançar. E avançar sempre. Então, mesmo que às vezes a gente não veja o caminho todo, né? O caminho é construído no caminhar. Eu gosto muito de uma vez eu tava indo, eu contei essa história, uma vez eu tava indo no shopping, e ali num dos shoppings que tem aqui na minha cidade, ele tem a escada rolante ali, e ela é uma escada daquele, não sei se você já viu aquela escada que ela fica meio parada assim, né? Enquanto ninguém está passando, ela está parada. E a hora que você se aproxima e dá o primeiro passo, ela acelera, né? Para que você suba mais rápido. E quando eu vi aquela cena a primeira vez, eu achei muito interessante. Ali veio na hora uma reflexão assim para mim, que a vida é assim também. Às vezes a vida tá ali parada, que nem aquela escada, e já percebeu que a gente dá um passo, às vezes as coisas caminham, você decide fazer algo, as coisas dão certo, né? Eu vou contar um exemplo engraçado agora que acabou de acontecer. Já estava tarde da noite para eu gravar esse vídeo, né? Acabei não gravando antes. E aí, um pouquinho antes aqui, acabou a energia aqui no nosso apartamento, né? Algumas fases, né? Então, assim, eu conseguia ligar aqui as luzes, mas o ventilador não estava funcionando, a luz aqui não estava funcionando, né? Então, alguns pontos aqui eu conseguia ligar. E aí eu falei pro meu marido, né? Eu falei, vou sentar ali, vou gravar desse jeito mesmo e a energia vai voltar. Foi dito e feito. Foi eu sentar aqui na hora que eu ia começar a gravar. Eu só vi ele falando ali que tinha voltado, né? Então agora voltou nesse momento que eu estou gravando. Mas olha que interessante, eu tomei a decisão de fazer. Falei, eu vou fazer com as condições que eu tenho mesmo aqui, com o que dá para gravar, mas eu vou cumprir hoje de gravar o meu vídeo desse dia. E aí as coisas aconteceram, a energia voltou. E é assim com a vida. Parece engraçado eu contando assim, né, que eu sabia que ia voltar. Mas a vida é assim. Às vezes você já percebeu que muitas das vezes que você tomou uma decisão para fazer algo na sua vida, as coisas aconteceram, alguém chegou com a solução, você teve uma ideia simplesmente pelo fato de você avançar. Porque até então você estava parado, lembra? Olhando para o passado, olhando para trás. E aí quando você decide avançar, as coisas caminham junto com a gente, que nem aquela escada rolante ali. Então, até eu contei no último vídeo que eu assisti, que você deve, não sei se você assistiu, mas que eu gravei essa semana, sobre uma lista que eu fiz uma vez sobre coisas ali, né, que eu queria realizar dentro de um ano. E aí, a partir do momento que eu fiz aquela lista, eu não sabia como eu ia fazer, como que eu ia fazer aqueles passeios sozinha, como eu ia fazer. Eu saio e eu conheço uma moça que era coach ali, ela é coach de carreira e saía muito, tinha muitos contatos, ou seja, ela foi a pessoa que a vida já trouxe para que aquilo que eu tomei a decisão de fazer, ela fosse realmente, eu conseguisse realizar, né, aquilo. Então, eu sempre percebi
que toda vez que a gente toma uma decisão de avançar, alguma coisa chega para nos sustentar, né? Então, o avançar sempre é isso. Às vezes você pode falar assim, mas Patrícia, eu não sei o que fazer, eu não consigo enxergar, e a gente nunca vai ver. Um grande exemplo aqui, por exemplo, é quando a gente tá ali dirigindo à noite, né? O farol ali, ele não ilumina a rodovia inteira. Ele ilumina, às vezes, um pedaço ali só, alguns metros à frente ali do carro, para que você enxergue aquele espaço. E conforme você vai rodando ali na rodovia, caminhando, né, avançando ali na sua viagem, mais passos serão ali iluminados. E assim também é com a nossa vida. Então, nós nunca vamos ver o caminho todo, porque realmente o caminho se faz ali no caminhar. E aí eu separei aqui, deixa eu ver, 3 textos bíblicos que nos ajudam também a pensar sobre isso, essa importância de avançar. O primeiro dos textos aqui é Filipenses 3, do 13 ao 14. Olha só o que ele fala, também é um dos textos que eu gosto muito. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, então você já superou aquela fase do passo número 1, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Então, essa carta é maravilhosa, esse texto, né, nos lembra ali que a caminhada com Deus exige um foco, um propósito, né? Não nas falhas ou nas perdas do passado, mas a gente precisa avançar. Se lançar, eu gosto muito dessa parte, né? Eu esqueço, por isso que eu coloquei isso como passo número 1. Então, essa carta é o resumo aqui do que eu estou falando, né? Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu avanço, me lanço para o que está na frente, em direção à minha meta. Qual é a sua meta? O que você quer alcançar na sua vida? O que você quer nessa jornada realmente conquistar? Por exemplo, eu estou num propósito de todos os dias gravar um vídeo agora. Subir um vídeo aqui no canal. Eu tomei essa decisão. Eu não sei ainda todos os passos. Eu sei que eu tenho todo dia que subir um vídeo de 2025 e um vídeo de 2022, que são as lives ali que eu estou agora reprisando, né, para que vocês possam assistir, que são um conteúdo maravilhoso ali de 2022 que eu fiz. Para mim é o conteúdo mais incrível ali que eu fiz até hoje, né, porque são muito profundas, são lives profundas ali também, que eu fiz do livro Você Pode Curar a Sua Vida, que é esse aqui, né? Então, inclusive, eu mostro lá na live, que é esse aqui. Então, da Louise Hay. Então, eu tenho esse propósito. Eu sei para onde eu estou indo. Eu preciso fazer isso todos os dias, subir um vídeo aqui. Só que eu não tenho todos o caminho ainda, como vai ser, quando eu vou conseguir monetizar o meu canal, quando eu vou crescer. Eu não sei todas as respostas ainda. Eu sei o que eu preciso fazer em cada dia, o passo que eu tenho que dar, o quanto eu tenho que rodar nessa rodovia para que a luz vai ali do farol, vai iluminando o meu caminho, tá? Próximo aqui, Josué 1:9. Esse é muito famoso, muitas pessoas citam, gostam muito desse aqui, que é: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então a gente não precisa temer esse avançar. Eu não sei, eu tô com medo, e ele é um conselho maravilhoso, todo mundo gosta de usar isso aqui, né? Seja forte e corajosa. Caminhe, não se apavore do que você tem que fazer, só faça. Eu falei isso para uma seguidora hoje, falei: só faça a sua parte. Ela falou assim: mas é que eu não estou conseguindo vender o tanto que eu queria, tal, as minhas vendas. Eu falei: só faça a sua parte todo dia. Isso é o que lhe cabe. E aí o resultado virá com o tempo, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Você tem feito a sua parte naquilo que você tanto deseja? Então, avançar exige coragem, sim. E essa coragem vem ali da presença constante de Deus que está na nossa vida, na nossa caminhada.
E por último aqui, um terceiro texto é o Êxodo 14:15, que eu sou apaixonada pela história de Moisés, que ele fala assim, né? É aquele momento onde Moisés está ali, né, com o povo de Israel ali, e eles estão ali diante do mar, sabe? Às vezes a gente está assim também. Talvez você esteja assim, não, eu entendi que eu não posso olhar para o passado, mas agora eu tenho um mar aqui na minha frente. O mar, às vezes, ele pode representar algo assustador, o medo que você tem para vencer, ali uma situação que você precisa passar na sua vida, né? Um desafio. Esse pode ser a simbologia do mar na nossa vida. E para o povo ali, então, eles começam a entrar num conflito. Mas Moisés, você tirou a gente dali, né? O faraó tá vindo atrás da gente, esse mar tá aqui, agora a gente vai morrer aqui? Ficamos encurralados, né? E aí o texto fala assim, disse então Javé a Moisés, por que você está clamando por mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Ou seja, imagine, Deus falando para Moisés assim, por que você está me clamando aí por mim, essa murmuração aí de vocês? Fala para eles avançarem. Só que eu falo, né, que nesse momento o mar estava fechado. Imagina, ele fala, Deus pede para você falar assim, pede pra gente, avance. Eu sei que o mar está fechado, mas o mar vai se abrir. Então, há momentos em que a ordem de Deus é clara. Pare de reclamar e avance. É isso que ele está falando. Por que vocês estão reclamando aí? Diga ao povo que avance. Esse é um conselho que eu sempre guardo no meu coração. Eu não tenho que reclamar da situação. Às vezes eu estou com o mar diante de mim, a situação difícil ali, mas eu tenho que avançar. Que, lembra, a escada vai rodar, o farol vai iluminar cada passo ali da minha rodovia, então eu preciso apenas avançar. Tá? Então essa é uma dos meus textos favoritos. E por último aqui, que eu anotei, o terceiro passo é cuidado com as distrações. Não se desvie do seu caminho. Então é muito importante. Entendi que eu não posso olhar para trás e que eu tenho que avançar. Só que esse avançar na nossa vida, ele é dinâmico. Muitas coisas podem acontecer. Então, uma pessoa realizadora, ela não fica se distraindo. Ela sabe, lembra da meta ali na leitura anterior? Eu avanço para minha meta, para o meu alvo, mas cuidado com as distrações. Então, a gente precisa tomar cuidado também. E aí tem um texto bíblico que ele fala perfeitamente sobre isso, que está em Provérbios 4, do 25 e o 27. 25 e 27 que eu vou ler. Que os seus olhos olhem para frente. Olha lá, de novo. Até eu confesso que eu tinha separado agora há pouco essas leituras e eu estou lendo aqui junto com você e nem eu tinha reparado que elas estão uma complementando a outra mesmo, né? Elas acabaram ficando numa ordem perfeita aqui, né? Mas eu realmente não tinha reparado. Então, que os seus olhos olhem para frente, ou seja, confirmando o que a gente acabou de falar. Avançar. Avançar é olhar para frente. Que seus olhos olhem para frente e o seu olhar se dirija para adiante. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E afaste o mal ali, afaste do mal os seus passos, ou seja, o mal na nossa vida muitas vezes pode ser essas distrações que a gente permite na nossa vida. Você falou que ia fazer algo esse ano de 2025 e você se distraiu, muitas coisas ali vieram como um mal ali na sua vida, te distraindo daquilo que você realmente queria. E aí você se desvia do caminho. Então é um conselho de Deus. Olhe para frente, se dirija adiante e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E mantenha o seu passo ali longe do mal. Então, cuidado com as pequenas distrações. Às vezes você acorda ali no seu dia, você fala que você vai fazer exercício, que você vai realizar um monte de coisa. Daqui a pouco você se distrai com o celular, com vídeo, com coisas que não te acrescentam nada. E quando vê, chega lá no final da noite, nossa, o dia passou, hoje nem consegui fazer aquilo que eu queria. Por quê? Você permitiu esse mal, essas distrações, tomarem conta ali da sua vida. Então, avançar é também manter o foco e a direção correta. Então, esses são os 3 passos que eu separei. Eu nem vi o quanto eles tinham casado aqui, uma leitura complementando a outra.
Então, esses 3 passos para você viver algo novo e se tornar uma pessoa mais realizadora é você não olhar para trás, é você avançar sempre, olhando, a tua meta, avançar, e olhando para frente, você tomar cuidado com as distrações e nem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Fez sentido esse vídeo para você? Gostou desse conteúdo? Comente aqui qual foi o passo que mais fez sentido, talvez o passo que você precisava ali agora viver neste momento da sua vida. Se inscreva no canal, que como eu falei, eu estou num desafio aqui de vídeos, então vai receber muito conteúdo aqui. O desafio das lives também, que eu estou subindo aqui de 2022. E a gente se vê no próximo vídeo.